Esse é o propósito de Deus. Eu quero começar lendo com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso de número 17, que é o tema desta campanha que todo mundo sabe de cor, não precisa nem abrir a Bíblia, né? Quem sabe de cor? Olha lá, eu vi ali no meio, hein? Se você não sabe um versículo bíblico, hoje você vai sair daqui sabendo um versículo bíblico. 1 Tessalonicenses 5,17, nunca mais você vai esquecer. Orai sem cessar. Vamos lá todos juntos? Orai sem, mais uma vez. Orai sem cessar. Em outras traduções, eu tenho a NVI que diz, orem constantemente. A NTLH, a linguagem de hoje, diz, orem sempre. A NVT, a versão transformadora, diz, nunca deixem de orar. A Viva diz, permaneçam sempre em oração. A gente pode mudar aqui uma expressão ou outra, mas por certo, eu não sei se para vocês é a mesma coisa, o que me incomoda nesse texto é o sempre, é constantemente. É essa ação que ela parece que ela está no tempo de, em todo momento, em toda hora, 24 horas por dia. E isso é muita coisa, é ou não é? Orar sempre. E para isso a gente trouxe uma solução. E essa solução às vezes também tem se transformado em um problema. Qual que é a nossa solução? A gente vive em oração. É ou não é? A gente ora em espírito o tempo todo. Ou não? Você não está lá às vezes, não sei você, mas às vezes eu estou vindo aqui no vilarejo aqui, e aí eu tenho que estacionar o carro, já venho antes orando, falo, Senhor, me dá uma vaga lá, porque lá não é fácil não. E o Senhor nos surpreende, volta e meia chega ali, parece que a melhor vaga está reservada para mim. Não é sempre, né? Mas muitas vezes a gente fala, que coisa maravilhosa, o Senhor ouviu a minha oração. E no dia a dia, tantas coisinhas que acontecem, né? Eu tenho experimentado às vezes, falei para vocês, um episódio que aconteceu lá em casa, onde eu pedi para Deus me mostrar uma coisa que estava perdida, e Deus me deu uma experiência maravilhosa. Então a gente aprendeu também, a gente já faz isso naturalmente, que é essa vida de oração, orando em todo o tempo. Agora, o problema disso, porque essa é uma solução, essa é uma proposta de Deus, e a gente acredita que esse é um modelo de Jesus. Só que quando a gente vai para Jesus, esse não é o único modelo, esse não é o único jeito de oração. Você vai ver Jesus, por exemplo, saindo de madrugada para orar no deserto. Você vai ver Jesus indo para o deserto orar. Você vai ver Jesus indo para o monte orar. Você vai ver Jesus terminando uma reunião e indo orar. E você vai ver Jesus orando em vários momentos, e isso para mim é uma questão que ela me chama para esse outro ambiente, que nós falamos um pouco sobre ele, na última vez que eu estive ministrando, em Mateus capítulo de número 6, vamos dar uma olhadinha lá, queridos? Mateus capítulo de número 6. Verso de número 5, que diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, com a finalidade de serem vistos pelos outros. Então esse é um modelo para não copiarmos. Oração para que os outros vejam que a gente está orando, ele está dizendo, isso é coisa de hipócrita. Aí ele diz, em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua plena recompensa. Verso 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Em algumas traduções dizem, e o seu pai que está no secreto, te recompensará. Então, queridos, a primeira oração a não ser feita é a oração igual hipócrita, para que os outros vejam. E a outra oração que não deve ser feita é a oração do verso 7, quando orarem,
não falem por falar. Em outras versões diz, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os gentios. Gentil era gente que ainda não pertencia à nação de Israel. E se tinha uma coisa que todo israelita tinha, ou todo judeu tinha, era um bom conhecimento de Deus. Então, uma pessoa que não conhecia a Deus era um gentil, e essa pessoa repetia. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês não precisam fazer isso. Por quê? Olha o que ele diz, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E o verso 8 diz, portanto, não sejam como eles. Por quê? Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem, e se não dêem glória a Deus, você perdeu uma excelente oportunidade. Ó, agora é personalizado, hein? Vida, até deixar para o lado de lá. Então, queridos, ele está mostrando dois modelos, e ele está dizendo por que a gente não deve orar desse jeito, e como que a oração tem o seu poder. E aí ele vai depois ensinar a gente a orar a oração tão conhecida como a oração do Pai Nosso, a partir do verso 9. Dizendo, vocês devem orar assim. Vamos todos juntos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja feita perdoa e não, mas livra-nos, pois... Amém? Então ele ensina a gente a orar essa oração. Eu confesso que eu tenho feito um relógio de oração em cima disso, e só nessa primeira expressão do Pai Nosso aqui, desse Pai e Nosso, a gente tem muito a aprender. Só aqui a gente poderia ficar um bom tempo conversando sobre essa questão. Se a gente entende que a oração começa no Pai, e que o Pai é nosso, e para que eu ore com o Pai, ou com esse Pai, na relação de pai e filho, eu preciso entrar como filho, resolver a minha paternidade, que a gente tenta resolver na terra, aqui. Então, começar aqui, no posicionamento de pai e filho, é o nosso primeiro desafio, porque nós estamos acostumados a entrar para falar tudo o que a gente precisa, e dizer resolve, entra em ação. Até a gente usa o termo pai, a gente até fala pai, a gente fala em nome de Jesus, mas quando ele está dizendo orem assim, ele não está querendo que a gente fique, até porque iria contra o verso 7, né? Porque algumas denominações aprenderam a ficar repetindo a oração do Pai Nosso, e fica repetindo, mas no verso 7 ele acabou de falar que não é para fazer isso. Ele está dizendo, não ore como gentios, que ficam repetindo, pensando que assim vão resolver. Então, se não é para repetir, é para entender o que é esta oração do Pai Nosso. E eu confesso que eu tenho, nesses últimos dias, mergulhado mais em cada uma dessas expressões, e o Senhor tem me levado a alguns locais. Então, o primeiro passo aqui, só a gente posicionar-se, queridos, nesse lugar de que Ele é Pai e eu sou Filho, é o primeiro desafio nosso. A gente ainda entra na presença do Deus Todo-Poderoso, que move céu, move terra, entra com sua mão, faz o que tem que fazer, e eu vou orar e Deus vai fazer, e glória a Deus e aleluia, e somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E tudo isso é bíblico, mas Ele quer que a gente chegue nesse lugar, aonde eu chego na presença do Pai. E aí, queridos? Qual é aqui, porque aqui a gente já vai ter uma trava, cada um tem uma experiência paterna, cada um tem a sua relação de pai. Mas qual seria o ideal de uma relação de pai? Que seria uma relação de pai realmente boa, excelente, ótima? O que seria? Quantos de nós podemos dizer que tivemos uma relação aqui na terra paterna, de pai e filho, boa? Eu não posso dizer nem isso, eu sendo pai dos meus filhos. Eu não acredito que eu consegui, talvez, tirar uma nota mais do que 8, 7, né? Sendo bondoso comigo, eu acho que eu fui acima da média. Achar é bom, né? Pelo menos eu acho, tem que perguntar para eles. Agora, imagine se a gente pensar no que a gente idealiza, que seria um pai ótimo. E aí, queridos,
uma boa parte de nós vai trazer essa relação de pai contaminada para essa relação. Ponto 1. Ponto 2, é que as relações aqui da terra, se a gente encontrar um pai ótimo, esse pai está a bilhões e bilhões de anos-luz de distância da paternidade de Deus. Não dá para comparar aqui na terra. Então a gente pode tentar achar um paralelo nisso. Então a gente precisa se resolver primeiro entrando na relação de pai e na relação de filho. E provavelmente isso, pelo menos para mim tem sido assim, isso tem melhorado o meu tempo de oração. A gente às vezes fala de tempo de oração e talvez algumas pessoas fiquem pensando, eu oro tão pouco, eu oro muito. Outras já vão entrar logo no gatilho e dizer, não importa o tanto que ora, importa que a minha oração é ouvida, que eu entre de coração. E a gente entra nessa guerra de o que é certo e o que é errado, que não é a proposta. Quando a gente fala de tempo, a gente não está dizendo aqui que você tem que ter um cronômetro ali para a oração. A gente, quando fala de tempo, a gente está falando só de disciplina, irmãos. Disciplina é o que você faz para você aprender a ter aquele hábito. É para que você tenha constância naquilo. Mais do que ficar 3 horas ali de joelho, o que Deus quer é que a gente esteja ali. Você entende a diferença? Eu posso estar 3 horas ali de joelho, mas estou com a minha mente em outro lugar, resolvendo outras coisas, dizendo, meu Deus, termina logo esse negócio, eu estou aqui, mas eu devia estar em outro local. O que não significa que eu não tenha também que trabalhar o tempo. Mas o tempo não define a qualidade. Eu tenho que buscar o quê? A qualidade. E talvez para a gente tentar se aproximar disso, seria algo parecido com aqueles que, como eu, não têm tanto hábito de atividade física. Ninguém começa atividade física quando não gosta, exatamente gostando. Mas a gente vai fazer até virar uma chave em nós, para ver se eu vou aprender a gostar desse negócio. E aí você vai ter um tempo que você vai colocar para fazer aquilo. E que no começo você acha que aquilo não está nem dando resultado, a vontade é muito mais parar do que fazer, e a luta é grande, e tem gente que diz aí que se eu vencer e ultrapassar um tempo bom aí, o negócio vai funcionar. No tempo que eu estava bem fazendo, eu posso dizer que é verdade isso, eu vivi um tempo de ouro. O problema é que eu parei, e até hoje faz mais de 10 anos que eu não consigo voltar. Então, queridos, o tempo, a gente às vezes fica nessa escala de tempo, é 1 hora, é meia hora, é 2 horas, é 3 horas, o tempo não é a meta. A gente estipula um tempo, a gente reserva uma agenda para que a gente comece a ter disciplina. Mas a gente precisa ir para esse outro ambiente, a gente chegou agora na presença do Pai. Que Pai é esse? Que Pai é esse? E aí você para pensar, se Deus chegou aqui dentro do meu quarto, como pai, o que Ele quer que eu esteja falando? O que eu falaria se eu tivesse visível aqui na minha frente? O que eu falaria com Ele? Será que a oração seria a mesma que a gente faz? Senhor, estou aqui, obrigado por esse dia, obrigado por isso, obrigado por aquilo, e vamos lá, Senhor, resolve essa agenda aqui, entra lá, salva ali, faz isso, faz aquilo, resolve isso. Será que seria isso? Será que a gente sentaria na mesa com Deus e seria desse jeito a nossa fala com Ele? Será? Será que é por isso que a nossa oração às vezes não ganha o mesmo engajamento dos nossos pais da fé, que ficavam ali tempos, horas e assim por diante? Então eu vou deixar essa primeira problemática para nós resolvermos como? Na prática, queridos. Isso aqui não se resolve simplesmente num livro, isso aqui é algo que nós precisamos trazer como conceito de vida. Eu preciso aprender, eu quero ir para esse lugar e eu preciso aprender a amar a fazer isso. Então, se você entender isso como um primeiro desafio, queridos, começou uma nova história a ser gerada a partir de hoje. Agora, se eu sair daqui apenas com a ideia de eu vou orar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, apenas querendo bater recorde de tempo de oração, talvez você se frustre. Então, o tempo não é a meta, o tempo vai ser o resultado, que em algum momento, de alguma forma, Deus vai te levar a isso, o Espírito Santo vai te envolver, e eu já tive momentos de orar muito, e nem sei quanto tempo que foi, e aquilo parecia segundos. Mas já teve oração, irmão. Já teve oração. Que olha,
Eu estava ali por causa do relógio. Falei, não, tem que ficar tanto tempo aqui, eu reservei esse tempo, eu vou ficar aqui. Bom que toda oração fosse essa oração maravilhosa, que a gente sai dali dizendo, o céu desceu nesse lugar. Então, queridos, antes de a gente caminhar para o final, que eu quero finalizar aqui com uma lembrança para nós, eu queria fazer essa rápida introdução. E, diante disso, eu tirei aqui 7 comprovações científicas do podcast do Dizscope, do Douglas Gonçalves, junto com o Dr. Jonatas Leônio. Alguém já ouviu esse podcast já? Dá um sinal com a mão se temos alguém. Temos aqui algumas pessoas que ouviram. Então é óbvio que eu não domino os termos aqui e não vou entrar em todos esses termos, mas eu vou apenas ressaltar e deixo para vocês a dica, para vocês procurarem esse podcast, que é muito bom, ele dá mais um incentivo para nós. O que eu acho interessante é o seguinte, nos últimos dias eu tenho percebido que aquilo que Deus já tem dito para a gente fazer, e se a gente entende quem é Deus, que está dizendo para a gente fazer, Ele não está fazendo simplesmente como uma ordem, vai e faça porque eu estou mandando. Isso não é Deus, irmãos. Se Deus está falando, faça desse jeito, é porque qualquer outro jeito vai dar ruim. E Ele quer o melhor para a nossa vida. É a mesma coisa que um pai dizendo para um filho, chega de açúcar. E o filho não entende, como assim chega de açúcar? Açúcar é uma coisa maravilhosa, eu quero açúcar. Mas o pai sabe o que está dizendo para aquele filho. É por aí. Se Deus está dizendo, vai por aqui, Deus está nos dando o caminho correto, o melhor caminho para nós. Amém ou não amém? Só que a gente fica no campo da lei. A gente recebe aquilo como Deus diz que é para fazer. Não, irmãos, é mais do que isso. Deus disse que é para fazer porque é o melhor jeito. O jeito certo é esse. Faz diferente para você ver, vai dar ruim amanhã ou depois. E aí a ciência tem comprovado algumas coisas, como o jejum, né? Agora está aí, temos agora livros, gente publicando livros sobre isso, e lá atrás o Senhor já nos convida para uma vida de jejum. E agora a ciência está descobrindo até curas através do jejum e de gente que não é crente. Gente que não é crente fazendo jejum de 40 dias e sendo curado de enfermidades. E eu não estou dizendo para ninguém aqui que tem enfermidade sair fazendo jejum. Estou só dizendo que existem alguns materiais aí também. Indiferente disso, Deus já havia nos dado algo que com toda certeza tem uma aplicação benéfica. Ou não? O nosso Deus nos ama. Ele quer o melhor para nós. Se Ele está dizendo faça, você acha que Deus já não pesou na balança? Que Deus já não fez as suas, já não conhece já todos os caminhos e todas as coisas? E uma dessas também na oração. Então, esse doutor, ele traz para nós algumas questões que hoje foram comprovadas cientificamente através de aparelhos como ressonância magnética e outros. E através disso, eles veem o poder da oração. E em alguns casos não se trata da oração do cristianismo, se trata de qualquer tipo de oração. Pode ser inclusive lá um budista, pode ser inclusive uma outra religião orando tem esses benefícios. Ela ativa algo em nós. Agora, vamos e convenhamos. Se estas coisas têm poder até mesmo para uma pessoa que não vive a verdade, imagine para aqueles que conhecem a verdade. Aí quem conhece a verdade, então, a potência está em outro lugar, e nós hoje vivemos através de Jesus Cristo, que é a verdade. Imagine colocar isso em prática do jeito certo, queridos. Porque as leis de Deus, os decretos de Deus, eles se cumprem até mesmo em gente que muitas vezes não frequenta uma igreja. Você vê gente próspera, gente generosa, como foi lido na Bíblia, porque é um princípio de Deus, e essa pessoa generosa é abençoada. E ela às vezes não é nem crente. Agora imagine quando um crente, quando uma pessoa que está em Cristo Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, que vive o Evangelho, faz isso. Então ela ganha aqui nessa terra e ganha também na proposta maior de Deus, que é a eternidade. Então, um dos benefícios que nós temos com a oração é a oração aumenta a resistência à dor, queridos. Glória a Deus por isso. A oração, ela aumenta a resistência à dor. Ela diminui o fluxo da estimulação do córtex parietal superior.
e com isso você consegue ter mais resiliência, resistência à dor. A gente poderia citar alguns casos, como o caso, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas. Se você volta naquela passagem bíblica e lê alguns capítulos antes, aqueles homens viviam o ministério recheando a vida de oração. É para ir para Éfeso, não é para ir para Éfeso, é para ir para Macedônia, é para ir para onde? Tudo eles construíam em oração. Então, quando eles chegam lá, eles são presos, recebem chicotadas e são jogados na cadeia, eles continuam louvando e adorando a Deus. Por quê? Vida de oração. A segunda coisa, a oração aumenta a reconstrução cerebral, a plasticidade neural. A oração aumenta isso e a capacidade de regenerar neurônios, queridos, de religar sinapses e de refazer circuitos. Tá bom para você ou você quer mais? A oração aumenta a concentração e a atenção. Será que a gente precisa disso nesses dias? Queridos, se concentrar hoje não é uma coisa fácil. A gente está aqui e a mente está ligada em 380, 360, sei lá em que velocidade ou em que amperes, eu não sei. Eu sei que a mente está ali trabalhando o tempo todo e às vezes não está nem aqui. E a gente está resolvendo coisas na nossa mente de amanhã. E a gente está aqui. E a oração é esse agente que nos centra em algum local. Eu não sei vocês, mas por vezes quando eu estou acelerado, paro para fazer esse momento de oração, parece que o meu coração vai se posicionando, a gente desacelera. A oração aumenta a felicidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? A oração, ela descansa mais do que o sono. Por isso que por vezes a gente vê Jesus em episódios parecidos com os discípulos, como a gente vê, por exemplo, na hora do Getsemane. Quem que está com a maior carga de responsabilidade e com isso também com o maior estresse, que está mais sujeito aos encargos do dia, os discípulos ou Jesus? Com certeza Jesus. Pois na hora do Getsemane, com todo aquele peso, Jesus está orando e os discípulos estão o quê? Dormindo. Então Jesus está fazendo o quê? Recarregando as baterias. E não é uma e nem duas vezes que você vai encontrar Jesus terminando os seus momentos de ensino, terminando o seu momento, com toda certeza, o seu corpo físico cansado e ele indo orar. Ou seja, ele indo descansar. Então a oração, ela descansa mais do que o sono. E nesse podcast ele até brinca, imagine quando a gente ora e dorme ao mesmo tempo. Eis aqui um pecador. De vez em quando pega alguma coisa, parece que você já orou assim e parece que o sono vem, irmão. Daqui a pouco, quando você vê, você está falando uma coisa, você fala assim, Jesus, me perdoa. Não foi isso que eu quis dizer, Jesus. Em sexto lugar, a oração melhora a autoestima. Olha aí, ó. Receba em nome de Jesus. A oração ela tem poder de aumentar a nossa ocitocina. A oração melhora a capacidade de tomar decisão. Conta-se que o Ponchu, ele orava em média 4 a 6 horas por dia. E ele dirigia a maior igreja do mundo. Uma igreja de mais de 500 mil membros lá em não sei quando. Nem sei como é que foi depois, eu só acompanhei, eu acho que até 1995, 96, alguma coisa assim. Depois eu não sei mais os números. Mas uma igreja gigantesca. E ele orava de 4 a 6 horas por dia. Mas quando ele tinha que tomar decisões mais importantes, ele orava mais. Aí ele orava mais 2 horas, mais 3 horas, aí ele orava mais. E aí? É igualzinho a gente? Eu tenho que confessar o meu pecado. Hoje a correria foi tanto que eu não consegui fazer aquilo que eu faço todo dia. E por vezes a gente acaba na correria dizendo, Senhor, hoje me perdoa, porque o tempo está curto. É quando nós deveríamos mais parar tudo e falar, olha, o outro compromisso agora vai esperar, não sei o que vai acontecer,
mas nós não geramos ainda esse senso de prioridade. E com isso, queridos, eu quero finalizar com vocês, com um homem que nos ensina muito isso, e com toda certeza, todas essas características que eu falei, a gente percebe nesse homem, rapidamente. Daniel, capítulo de número 6. Vamos lá? Daniel, capítulo de número 6. Só o capítulo já é uma pregação. Só o capítulo já é o suficiente para você ir para casa, lembrando desta palavra, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, cheio desta palavra, Deus pode impactar a nossa vida. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou, tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Um homem cheio de virtudes, de inteligência, um homem que tinha o Espírito de Deus, né? Verso 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era negligente, nem corrupto. Que coisa! É difícil você olhar um versículo desse e continuar a leitura. Procuravam de todas as formas achar alguma manchinha na vida de Daniel. Falaram, não tem jeito. E tem gente, irmão, que quando quer achar defeito, até na virtude ele consegue encontrar defeito. Ah, esse cara é bom demais. Ah, esse cara, ele vai achar alguma coisa para dizer, está ali um defeito. Mas não conseguiram achar nada em Daniel. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordam em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova de leões. Agora, ó rei, emite o decreto, assina para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas estavam abertas para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, aleluia. Precisa falar muita coisa, irmãos? Nós conhecemos essa história, né? E a gente canta que nós servimos ao Deus que nos livra da boca do leão, o Deus que Ele passeia conosco dentro da fornalha. Mas a gente poderia cantar também, Senhor, eu sou um Daniel que ora 3 vezes ao dia, indiferente dos decretos reais, indiferente dos decretos presidenciais, indiferente das leis que estão aí fora. Queridos, o texto diz para nós em Daniel que esse homem, ele era singular, e nós, entre muitos personagens bíblicos, Daniel é um homem, para mim, fora da curva. Eu tenho alguns personagens para mim que eles são inspiradores. Um dos que para mim está na minha primeira galeria, Paulo. Paulo para mim é um homem fora da curva. Mas eu não sei aonde encaixar José e Daniel. Esses 2 homens, eles também são homens fora da curva. E assim como tantos outros homens de Deus.
Mas especialmente Daniel, ele está num país que não é dele, ele está lá cativo, ele está lá como escravo, ele está lá sem terra, e ele está lá tendo que obedecer às leis de outro país. Há uma forma para ele dizendo, você tem que viver desse jeito, e ai de você se não viver desse jeito. No entanto, esse homem vive o seu estilo de vida, e a gente caminha no livro de Daniel e vê em todos os momentos que ele aparece, a comunhão deste homem, o compromisso dele com Deus, o quanto este homem estava preocupado com Deus, em viver o que Deus tinha para a vida dele. E especialmente agora, ele tem um desafio de uma magnitude que nós estamos aqui em 2025, celebrando a Deus pela vida deste homem. Que este homem agora tem um decreto na sua frente, dizendo que ele por 30 dias pelo menos não ore. Não é para o resto da vida, não é 6 meses, não é um ano, só 30 dias, para um pouquinho. Só agora as petições agora serão feitas só a Dário. É só isso que a gente quer, 30 dias de pausa. O que eu e você faríamos, irmãos? Assim, na vida, na unção que eu vivo hoje, do jeito que eu vivo hoje, eu acho que eu negociaria isso fácil. Talvez no mínimo eu fecharia essa porta, eu vou continuar orando, mas eu vou fechar essa janela, para ninguém ver. Talvez eu vou orar diferente, eu vou orar de outra maneira, não sei o que eu faria. Mas para mim está muito mais que eu não iria exatamente na direção de Daniel. Mas esse homem tem um compromisso com Deus firmado, e uma vida estabelecida com Deus, ao ponto de olhar para aquele decreto real, e apresentar praticamente a Deus rasgando o decreto real, e dizendo que a prioridade é Deus. E em outras palavras, ele está dizendo, se eu morrer, amém, mas eu vou continuar com a minha vida no altar, vou continuar com a minha vida de oração. O que custa para nós orar hoje? Talvez uma agenda, talvez a correria, talvez o cansaço, sei lá. Mas custar a própria vida é um outro patamar, é outro nível. Para Daniel aqui, custava a vida dele. E não só a vida dele, a importância dele dentro do reino e a importância dele para o povo. Tinha muita coisa em jogo. E eu fico pensando que leva um homem, no nível de Daniel, colocar tudo em risco para manter a sua rotina com Deus. Provavelmente ele entendeu o Pai muito antes de ser ensinado o Pai Nosso para ele. Mas entender o Pai é o primeiro ponto, porque é maravilhoso entender o Pai, e talvez em algum momento a gente vai aprender a orar como filho e ele como pai, e a gente vai estar ali nessa relação de pai e filho máximo da melhor maneira possível, e a gente precisa treinar isso até que a gente desenvolva isso. Só que outra coisa é orar nosso, porque orar Pai meu é o que parece mais as nossas orações. Se a gente pegar, boa parte da nossa oração é sobre nós, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas, sobre o que nós queremos, sobre os nossos projetos, e está muito relacionado a nós. Mas o Pai é nosso. Quando o Pai é nosso, Ele está dizendo assim, amplie a visão e veja que tem muita gente precisando. Queridos, eu acho impactante, e a gente às vezes pouco fala sobre isso, é que na ação do Pentecostes, o Pai Nosso acontece de forma tremenda. Mas de uma forma tão grande acontece o Pai Nosso após o Pentecostes, que a gente hoje acha impossível voltar a acontecer aquilo que aconteceu no Pentecostes. A gente acredita que um Pentecostes hoje na igreja pode encher a igreja de línguas estranhas, pode encher de dons espirituais, que paralíticos podem andar, que surdos podem ouvir, que cegos podem enxergar. Mas o capítulo 2 diz que o nível do avivamento, ninguém tinha falta de nada. E ninguém tinha as coisas suas como suas propriamente. Olha o nível de algo que só o Espírito Santo pode fazer. Olha para onde que foi o nível da igreja. Isso é começar a entender que o Pai é
nosso. E eu não sei vocês, mas principalmente os líderes podem dizer o quanto não é fácil uma vida onde você tem que, gerenciar tantos problemas, supervisionar, ajudar, mentorear, ensinar, cuidar de tanta gente. Se o Pai é nosso, e Daniel entende que ao Pai ali, ele também entende que há uma missão também, que é maior do que ele. E talvez eu diria para Daniel: Daniel, preserva a sua vida, Daniel. Segura aí por 30 dias, Daniel. Aguenta um pouquinho, depois você volta. Você já é queridão do Pai. Você já é o cara, rapaz. Está tudo certo contigo. Mas nós não estaríamos aqui hoje vivendo um milagre nessa magnitude que impactou aquele reino e tem impactado a história com um homem que perseverou no lugar que ele não deveria sair. Ele continua a despeito dos decretos. Em outras palavras, a forma de Dário e a forma daquele reino não enquadrou a vida de Daniel. Se eu perguntasse para nós aqui nessa noite, porque eu estou sempre me incluindo, tá, irmão? Não pense que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando com vocês, eu faço parte. Pense que eu estou aqui falando assim, estou aqui alguém que eu já estou resolvido nessa área, eu sou... Não, estou orando, é para nós aqui, porque o Espírito Santo vem aqui para falar ali, e Deus sabe quanto me custa e quanto é caro estar falando de um assunto como esse. E se eu tivesse que fazer a pergunta que esse texto grita para nós: quanto custa para nós hoje abandonarmos o nosso tempo de oração? O que hoje consegue nos tirar desse lugar? Talvez a primeira pergunta é o quanto nós estabelecemos como Daniel. Daniel havia estabelecido um compromisso que, da mesma maneira que ele entendeu o valor desse compromisso, ele também deixava isso tão evidente que eles sabiam aonde poderiam mexer na vida de Daniel. Então isso era notório para eles, ainda que ele não saísse contando para os outros, falando para os outros, as pessoas conheciam a vida de Daniel, uma vida de oração. Tentaram mexer na vida de oração de Daniel, e nós conhecemos o texto. O texto diz que ele foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele desobedeceu o mandato do rei. Mas ele obedeceu o mandato do Rei dos Reis, aleluia. E esse mandato é maior, esse convite dele: orem sem cessar, orem em todo o tempo. E a igreja, queridos, não mudou, as estratégias não mudaram, a igreja continua sendo movida, avançando, crescendo, conquistando através da oração. Quantas e quantas vezes, nos cultos da tarde ou em outros cultos, ou nas nossas células, chegam pessoas com situações que a gente fala: é só Deus. E não só isso, e só orando, porque não tem condições humanas de resolver. E aí o nosso único local é o mesmo de sempre, o mesmo que Daniel já conhecia, e que Deus fechou a boca dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões para aquele que tinha intimidade com Deus e não negociava o seu tempo com Deus. E o que nós temos de leões querendo tragar a gente, né? A palavra de Deus nos diz que o diabo anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa engolir vivo. Mas glória a Deus que é ao derredor. Por quê? Porque ao redor estão os anjos do Senhor nos guardando em todo o tempo, aleluia. No entanto, queridos, há um ambiente que Jesus diz no capítulo de número 6, hoje isso fica acessível para todos nós, como nós falamos no domingo que estivemos ministrando sobre isso. Um quarto é um pedacinho do céu. Um quarto hoje é o teu acesso direto, um canal direto a Deus. Você já parou para pensar que coisa linda isso? Que coisa maravilhosa? Já pensou se ele pedisse alguma coisa mais difícil? Não é simples assim. E eu não estou falando aqui da qualidade do quarto,
E eu não estou falando que tem que ser isso, tem que ser aquilo. O que Jesus está nos dizendo assim, está próximo de nós, está fácil de nós. Tire um momento a sós com Deus, é mais disso que ele está falando do que exatamente o quarto. Mas que é o momento entre nós e Deus. E eu creio que nós crescemos nesse tempo. Vamos colocar de pé? Nesse tempo em que nós estivemos falando sobre esta campanha, ativando isso mais ainda em nós. Daniel, as suas características, poderíamos linkar com tudo aquilo que falamos aqui dos 7 pontos que a ciência hoje tem comprovado, e enxergaríamos isso facilmente em Daniel. Sua resiliência à dor, a sua centralidade, a sua maneira de tomar as suas decisões, a sua sabedoria e assim por diante. E isso serve para nós. Talvez a boa pergunta para nós, e eu não sei a sua resposta, mas eu sei a minha, é quantas e quantas e quantas coisas hoje nós não estamos pagando o preço por falta de oração. Se tivéssemos orado mais, se tivéssemos esperado mais em Deus, sabe isso que eu tanto preciso e que você tanto precisa? A oração é a resposta. E deixa eu te dizer uma coisa, pode ser que o que você está passando é exatamente para essa finalidade, Deus te chamando para você ficar mais pertinho dele em oração. A oração, mais do que uma disciplina, ela é relacionamento e intimidade com Deus. Esse é o lugar que ele quer para nós. A gente começa pela disciplina, mas a gente não fica na disciplina. A gente vai para o ambiente do Pai e o Filho juntos. E o Pai e o Filho juntos, pensando também nos outros irmãos, na família, porque o Pai é nosso. E a gente vai ampliar a nossa visão, porque tem muita gente precisando. Muita gente precisando. Se te falta motivos de orar, se sua vida vai tudo bem, ora pelo culto da tarde. Chega gente aqui, irmãos, que se não for a mão de Deus, a gente não pode fazer nada. Mas Deus pode. E volta e meia a gente vê um testemunho, aquilo que era impossível hoje Deus transformou. Mas provavelmente, além do que a gente tem aqui, existem outras razões para que a gente não só estabeleça uma vida de oração, mas para que a gente cresça nisso. As necessidades poderiam ser um bom motivador, um agente motivador para a oração? Poderiam. Mas eu gostaria que a gente saísse daqui dizendo: a minha maior motivação para ter uma vida de oração é comunhão com Deus, é intimidade com Deus. Eu quero estar mais perto de Deus, quero desligar de tudo e ter o meu momento em que é eu e Ele e fim, acabou, é eu e Deus aqui nesse ambiente. Então eu quero convidar você para, se você quiser vir aqui na frente junto comigo, porque eu sou um dos primeiros a estar aqui na frente. Se você quer crescer na sua vida de responsabilidade e de oração e de comunhão e de intimidade com Deus, saia do seu lugar e vamos fechar essa campanha aqui juntos hoje. Mas saia rápido do seu lugar, para a gente orar rápido aqui. Se tem um louvor aí, já pode ir cantando aí. Entenda, eu não vou orar hoje por vitórias, ainda que eu creio que Deus está fazendo aqui. Eu vou orar aqui para que o nosso altar de oração seja edificado, para que a gente esteja colocando as coisas no lugar, para que a gente busque mais a Deus, para que a gente entre na presença dEle por causa dEle, mais do que por causa de coisas. As coisas, queridos, são bem secundárias, terciárias, sei lá, em que ordem que deveria estar, mas a presença dEle deve ser um motivo que nos leve para esse ambiente, e que a gente comece a sentir aquele: Senhor, eu não estou aguentando, eu quero ir para aquele ambiente que é só eu e o Senhor, eu preciso desse tempo com o Senhor. É disso que estamos falando aqui nessa noite. Então faça a sua oração agora, se apresente agora ao Senhor e diga para Ele: é isso que eu quero, Senhor, eu quero estabelecer o meu altar de oração. Faça esse compromisso,
Faça o compromisso de ser mais constante. Faça o compromisso de crescer mais nesta área. Faça o compromisso de aprender a orar. Faça o compromisso de querer gostar, aprender a gostar de orar. Não orar, você pode até começar simplesmente pela necessidade, mas você vai aprender a gostar deste lugar, porque o Espírito Santo vai te impactar nesse ambiente, o Espírito Santo vai te tocar nesse ambiente, o Espírito Santo vai te envolver nesse ambiente, o Espírito Santo vai te encher nesse ambiente, o Espírito Santo de Deus será o seu ajudador nessa hora. Enquanto eles vão louvando, faça a sua oração. Espírito de Deus, ouça as orações aqui neste lugar, no meu coração, de cada um. Pai nosso, como precisamos, Pai, que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino venha, terra como no céu. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pai, neste momento eu me uno aos meus irmãos, pedindo que esta campanha mude a nossa história. Não porque recebemos alguma coisa, o Senhor é maravilhoso em nos abençoar o tempo todo. Obrigado, porque o Senhor também está abençoando aqui nessa noite, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está operando sinais, milagres e maravilhas. Mas mais do que é a cultura do céu ser instaurada em nós. Que o Senhor esteja, Senhor, instalando em cada um de nós, Pai, a cultura do céu. Que a gente possa fazer desta prática de vida, desse estilo de vida, Senhor, algo, Senhor, mais comprometido, algo, Senhor, crescente, algo que a gente realmente viva o Teu plano, Senhor. A Tua vontade, nós precisamos e queremos, nós queremos e nós precisamos, e é isso que estamos declarando aqui nesta noite, pois se há algo que pode mudar a nossa vida, definitivamente para sempre, mais do que receber uma vitória, é a gente ter intimidade e comunhão com o Senhor, é o nosso compromisso contigo melhorar, é nós estarmos alinhados ao teu coração, Pai. Então levanta altares aqui, Senhor, de oração, levanta na nossa vida, Senhor, gente com compromisso como Daniel, gente, Pai, que não negocia como Daniel, gente que tem vida estabelecida como Daniel, Pai, que sabe
sabe, Senhor, que este é um ambiente que nós, nesses dias em que vivemos, em que este mundo quer, Senhor, nos colocar em uma forma, este mundo e a religiosidade quer, Senhor, está lutando para que a gente deixe, Senhor, as boas práticas do Evangelho, Pai, aquilo que traz vida para nós. Nós estamos aqui para dizer que não, este não é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é o estilo do céu, é aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que esta unção esteja presente aqui nesta noite, Pai, e que esta unção transforme vidas. Se há alguém aqui, Pai, que está passando por alguma situação, convite do Senhor para uma vida de oração, está passando pelo que está passando, e hoje está entendendo que aquilo que está passando é o Senhor convidando para que esta pessoa viva no altar de oração. Libera agora sobre esta vida, Pai, esta vitória em nome de Jesus. Libera agora sobre esta vida agora este convite em nome de Jesus. Libera sobre esta vida esta unção agora em nome de Jesus, Pai. E que em nome de Jesus a gente ouça testemunhos, Pai. Testemunhos de bênção, sim, mas especialmente testemunho de gente dizendo: Pai, foi a partir desta campanha que eu estabeleci um tempo com Deus que tem sido maravilhoso na minha vida, tem mudado a minha história e o meu relacionamento com Deus, Pai. E certamente isso vai operar em todas as áreas, vai operar no físico, vai operar no emocional, vai operar nas finanças, vai operar na família, vai operar na história, vai operar nos teus planos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu estou aqui porque a tua presença é que me atrai. E cada vez mais, no ambiente de oração, a partir de hoje, eu quero crescer, eu quero ser mais comprometido e estabelecer uma vida de oração, em nome de Jesus. Orar sem cessar. Diga isso para o seu irmão. Diga: ore sem cessar. Ore sem cessar. Não importa o que venha para parar a sua vida de oração.